Fala pessoal, boa noite, beleza? Eu espero que esteja todo mundo bem, que Deus abençoe a todos nós. E o meu dia foi um dia muito corrido lá no mercado onde eu trabalho. Realmente o bicho pegou. Eu tive um insight, estou amassando as bananas aqui para comer agora, com aveia e mel. Como vocês podem ver aqui, tacar uma aveia por cima, tacar o mel e vou comendo e a gente vai trocando uma ideia. Então o que acontece? Meu dia foi corrido, eu tive dois insights muito bons, que eu não estou lembrando agora direito, mas 100% a respeito do livro do poker que eu estou lendo, tá ligado? E sem dúvida nenhuma, foi a respeito de como eu lido com... É como se eu estivesse vendo as cartas que o meu adversário tem. Estou lendo o livro A Teoria do Poker e uma das partes que diz lá sobre os fundamentos do poker é você jogar, sempre que você joga, como se você soubesse quais são as cartas do seu adversário, você vence. E o contrário também, toda vez que o seu adversário joga de acordo como se ele soubesse quais são as suas cartas, ele ganha. E vice-versa, tipo assim, toda vez que você joga, mas sem levar em consideração como se você soubesse as cartas que seus adversários têm, você perde e por aí vai. Eu quero evitar complicações e simplificar e ser sempre muito direto e objetivo. E aí o que acontece, né? Vou segurar, não vou comer não. Que eu vou falar agora, não vou comer, porra. Como isso pode me ajudar na minha vida de um modo geral? Então, tipo assim, primeiro, eu não tenho tanto tempo assim no início, né? Então, já tenho 38 anos também. Eu tenho que mostrar muito, não é mostrar serviço quando você não trabalha, mas eu tenho que realmente ser um excelente estudante e colocar os conceitos que eu estou aprendendo no poker na vida e vice-versa. Eu tenho que ser um jogador de poker 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez não com cartas, mas com a mentalidade. E o exemplo que eu vou dar hoje é o seguinte: quando eu fui lá para o meu supermercado onde eu trabalho, sempre tem como é que eu posso dizer? Sempre tem um gerente que ele é mais agressivo, né, tido até como mais ignorante, e sempre tem um mais caladão que vai deixando as coisas passarem. Hoje foi o dia do caladão, né, vamos por assim dizer. Mas aí eu pensando com esse conceito, jogue como se você estivesse vendo as cartas do seu adversário. Eu pensei assim, peraí, e se eu fosse esse cara caladão? Porque muitas pessoas são ditas como ignorantes porque elas falam na cara o que os quietinhos falam pelas costas. Então eu imaginei, cara, vamos supor que eu seja o meu gerente, esse gerente caladão aí. Ele vai olhar, eu posso fazer uma coisa agora ou posso deixá-la para depois. Mas aí, se fosse o cara mais agressivo, ele ia me cobrar na hora. Esse caladão não. Esse caladão ia ver e ia me pontuar negativamente na cabeça dele. Então, através não só da leitura das minhas cartas, mas como na leitura das cartas do meu adversário, no caso do outro que estava me supervisionando, eu falei o seguinte: não, cara, eu vou agir como se o gerente mais ignorante, mais agressivo tivesse aqui. Então, primeiro eu vou fazer tudo certinho que tem que ser feito, e aí depois eu só vou administrando. Porque 80% do meu trabalho é um trabalho pesado. Então, se eu matar logo aquilo ali, não importa se o cara é agressivo ou se o cara é caladão. Eu já estou, como é que eu posso dizer, numa zona de segurança, tá ligado? Porque é isso que o poker é. Existe a regra, mas existe também uma coisa chamada contexto, que isso é muito importante. Não adianta você saber que tem um par de ás. Você tem que jogar como se você soubesse as cartas de todos na mesa. Inclusive, se vem alguém contra você, aí que você tem que fazer esse jogo mental. Mesmo que você não esteja vendo, você tem que agir como se tivesse. Você tem que pensar assim: se eu fosse esse cara e quisesse me fuder, me prejudicar,
o que eu faria, entendeu? E foi basicamente isso que aconteceu. Então eu agi da forma correta, independente do cara ser agressivo ou não. Eu fiz essa leitura através desse ensinamento, desse fundamento do poker para minha vida. E qual não foi minha surpresa? Que depois teve uma reunião, a gente foi lá para a sala e no decorrer de várias coisas que foram faladas nessa reunião, uma delas foi a seguinte: falou, cara, eu tenho uma memória, isso o gerente Caladão falando, eu tenho uma memória muito boa, eu posso não anotar, mas dentro da minha cabeça é como se eu tivesse um livro. Eu vou vendo, todo mundo está fazendo coisa certa e todo mundo está fazendo coisa errada e vou anotando no meu livro mental. Nesse momento, eu fiquei feliz por ter acertado na vida a teoria fundamental do poker. Que, tipo assim, cara, se eu tivesse pensado o seguinte, cara, quando o agressivo estiver aí, eu vou fazer com mais garra, né, o que tem que ser feito, e quando o mais passivo, né, quando o caladão estiver aí, eu vou dar uma relaxada. E na verdade, não. Na verdade, tanto um quanto o outro, um fala na cara, muitas vezes, o que o outro está escrevendo no livro mental para te ferrar depois. E normalmente esses caladinhos são os piores, que quando explode, vem, jogam merda no ventilador. Então o que acontece? É tipo igual no boxe, já que você não consegue nocautear, você pode ir pontuando ali. Eu senti que eu pontuei em cima dele sem ele saber. Com essa mentalidade de jogador de pôquer profissional, aprendida no livro A Teoria do Pôquer. Ou seja, eu estou trabalhando 24/7, porque algum dia no futuro, quando eu estiver no grind online, ou quando eu estiver em Vegas jogando algum torneio, alguma coisa assim, esse meu mindset ele já vai estar 100% treinado, porque eu vou fazer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o resto da minha vida, para não deixar esse fundamento que é muito importante morrer, entendeu? Então eu me senti feliz e realizado. Talvez eu não tenha feito tantas coisas significativas no dia de hoje, mas assim, essa pequena vitória, que tem que ser inclusive comemorada, antes de eu comer aqui minha banana com aveia e mel amassada, tá quase perto da meia-noite, eu preciso dormir bem para, né, acordar bem e começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Estudar e por aí vai. Então o que acontece? Isso eu acho de fundamental importância. Eu queria compartilhar esse insight e tudo que você vai aprendendo, como diria o Bruce Lee. Aprenda o que lhe for útil e se desenvolva a partir disso. Então eu tenho certeza que eu vou ser um jogador que vai ter mais ferramentas para tomar as melhores decisões e ser lucrativo, né? Esse conceito de 1-1 é furada, tem que ser no mínimo 2-1, 3-1. E às vezes quando eu estou jogando Magic ou xadrez, apesar de ter muitos insights bons e estar treinando o meu cérebro para o meu bolso, não tem sido lucrativo. Então não é nem 1-1, é 0-0. Então, com essa mentalidade fundamental da teoria do poker, dificilmente eu vou me dedicar tanto assim, ou o mínimo possível, já que eu não consigo extinguir ainda da minha vida esse tipo de coisa. Eu acredito que quando eu começar a grindar e a rever meus torneios e a começar a treinar no GTA Wizard, que também é outra ferramenta que eu quero ser expert, eu quero extrair o máximo daquela ferramenta, e também possivelmente eu devo querer entrar em algum clube de poker, mas isso primeiro eu quero treinar minha jornada sozinho no Sit and Go. Eu tenho vários planos e objetivos, vou alcançando um de cada vez. O primeiro deles é terminar esse livro para ver como é que um profissional pensa e então adotar essa atitude profissional na minha vida como um todo. E já tem sido assim, eu sei que são pequenas vitórias, mas eu acredito que as pequenas vitórias elas têm que ser comemoradas, porque assim como uma grande invenção, ela é filha de muitas pequenas invenções, e uma ideia brilhante, ela é filha de pequenas ideias. Eu acredito também que um cara de muito sucesso, tipo Pelé no futebol, ou Michael Jordan no basquete, alguém muito pica, né, no que ele fez,
ele é a soma de pequenas vitórias que ele vai somando todos os dias. E é isso que eu quero fazer, entendeu? Dentre outras coisas também. Mas eu acho que quando eu estou compartilhando isso, sei lá, para o meu diário no futuro, aí eu poder ver e ver que deu certo daqui a algum tempo, eu vou ter essa boa sensação, né? Acho que isso é importante. Porque às vezes o nosso cotidiano passa muito despercebido por nós mesmos, né? Então, essas pequenas vitórias, elas têm que ser memoradas no futuro, entendeu? Quem sabe eu não consigo uma vitória maior ainda por causa desse pensamento, dessa teoria fundamental do poker, que já se tornou prática, né? Para mim é uma prática, inclusive quanto mais você pratica, melhor você fica. Então eu vou poder utilizar ela em vários tipos de situações, entendeu? Então é isso. Só para finalizar um pouquinho, na reunião também foi falado sobre o cliente tem sempre razão, e a minha resposta foi a seguinte: o cliente não tem sempre razão, mas você nunca deve tentar tirar a razão dele na frente dele. Parece complicado, mas é simples. Ou seja, o cliente sempre tem razão? Não. Às vezes ele pode estar sendo só um babaca ignorante com você e, né, o cara não tem razão. Mas o conflito ele pode ser evitado. Porque um cliente que está puto com você, ele vai falar mal de você para 10 pessoas, que vão falar para mais 10 e vira uma bola de neve negativa. A partir do momento que você viu que a situação já saiu do controle, eu pelo menos dei o exemplo na reunião que é o seguinte: cara, já aconteceu comigo, a mulher começou a se exaltar e gritar, falei, tá senhora, a senhora tem razão, dá um minuto por favor. Virei as costas e passei a bola para o gerente. Tem muita coisa que pode ser evitado, entendeu? É igual no jiu-jitsu, defesa, escape, controle e ataque. Primeiro você está se defendendo, se não der, escape, entendeu? Porque deixa o ego de lado, não queira estar certo o tempo inteiro. Mesmo que você esteja certo, se você falar uma palavra errada no calor da emoção, você acaba perdendo a sua razão e pode até perder o seu emprego. Óbvio que eu quero sair, eu não quero ficar lá para sempre, eu quero sair de lá, mas eu quero sair do jeito certo, entendeu? De cabeça erguida e sabendo que eu vou ganhar 10, 50, 100 vezes mais fazendo uma coisa que eu gosto. Então, no momento, é importante que eu passe por isso, tem que ter maturidade, mas também tem que ter a malemolência, a malícia, a malandragem de saber que em determinadas situações a melhor coisa é você se evadir dali. Depois da defesa, o escape, entendeu? Então fui lá, falei com o gerente, ó, a mulher gritou comigo, foi ignorante, ela quer isso, expliquei toda a situação. E aí eu já meio que tirei o meu da reta, vamos supor. Muitas vezes é melhor você não, tipo no Sun Tzu, a arte da guerra, que ele fala o seguinte: se o inimigo é mais forte, evite-o, entendeu? Então, ou mesmo que não seja mais forte, você está ali numa situação de trabalho onde se você revidar e ganhar, o cliente vai ficar puto e vai vir 10 vezes pior para você. E se você revidar e perder, aí fica feio para sua cara. Então você evita aquilo. Não tem como eu não falar do Leandro Lô. Ele sempre, por ser um cara campeão mundial de jiu-jitsu, ele conseguiu vencer o cara que pegou a garrafa dele. E o Pinduca, num podcast, eu sempre procuro aprender muito com podcast, ele falou uma coisa que é excepcional e é muito interessante.